Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, terça-feira, Martes em espanhol. Martes vem do planeta Marte, um planeta masculino, guerreiro, e é um dia para você celebrar a força da vida. Então, seja muito bem-vindo. Fique conectado porque o Show da Manhã está começando agora. Nessa super terça Show da Manhã, sempre às terça-feiras a gente dedica a educação, cultura e literatura e mais inovação e tecnologia. Porque a vida é um show e viver é uma arte. E a educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. Então hoje, participação como sempre especialíssima do nosso empreendedor, escritor Geraldo Rocha e do empreendedor em educação, professor, advogado e mestre, meu queridíssimo Carlos André. Mas antes da gente começar o show de hoje, porque nós vamos trazer aqui como você compreender e se preparar para essa nova etapa da humanidade. Você lê o quê? Você se informa como? Em que você acredita? É um momento de despertar, porque nem tudo que se apresenta verdadeiramente é. O que está por trás de tudo? Essa deve ser a curiosidade dessa nova realidade da humanidade. Que estão querendo me dizer, impor, ou como querem que eu compreenda? Aí você vai ter senso crítico. Mas antes de começar nosso bate-papo, que é uma reflexão, que é uma terapia, ninguém aqui é dono da verdade, a gente traz pontos de reflexão. Vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência e você, um ativista da felicidade. Eu sempre começo pela minha queridíssima região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos na Jovem Pan Centro-Sul 105.7, 4 anos conectadíssima com você, elevando a sua frequência, trazendo o ativismo para a sua vida e sempre celebrando que a vida é um show e viver é uma arte. Bom dia aos nossos ativistas da Jovem Pan Centro-Sul, Alessandra, Sérgio e Mayra, sede em Caldas Novas, conectando todos os municípios e toda essa audiência maravilhosa com a maior e melhor rádio do Brasil e a plataforma de comunicação mais atualizada do país. Tudo isso é Jovem Pan, que nessa região é Jovem Pan Centro-Sul. Então, muito bom dia, essa região que é do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Uau. Dando bom dia para todos vocês, eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssimo em você. Não são 20 dias, nem 20 semanas, nem 20 meses, são 20 anos conectadíssima com vocês e trazendo toda a energia, a melhor programação do Brasil, entretenimento, jornalismo, música, os pingos nos is e o Show da Manhã. Então tudo isso é para celebrar. Muito bom dia a todos conectados no YouTube e vocês que acompanham os cortes e nas nossas redes e também o programa no Spotify. Depois fica gravado no Spotify para você poder celebrar e acompanhar. Dando bom dia para todos vocês, eu vou dar bom dia para os nossos convidados, os especialistas em educação, cultura, literatura e aqui todos já no Estúdio Marelli, o ambiente motiva, é aqui onde a gente celebra o Show da Manhã, que é o estúdio principal da Jovem Pan. Eu começo dando bom dia para ele, escritor, que eu estou lendo um livro e lembro dele a todo momento, que é Egito, o Portal de Órion. E ele tem o Irmão das Estrelas, que é uma coisa fantástica. Geraldo Rocha, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, professor Carlos André. Bom dia, audiência, equipe.
Então, o portal é sempre uma coisa interessante porque nos leva a dimensões nunca sonhadas, né, professor Carlos André? E eu abro meu bom dia com uma mensagem, um pensamento que eu deixo aqui, que é muito interessante. Somos as coisas que moram dentro de nós. Porém, por isso, há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interior. Fica o meu bom dia a todos. Muito bom dia com essa exuberância interior. Tudo está dentro de você, meu querido professor, empreendedor e mestre na educação, Carlos André. Muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Geraldo, grande escritor. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez pelo tema. O tema de hoje é bastante interessante, sobre o que lemos, qual que é a percepção daquilo que lemos. E começo conclamando a toda a nossa audiência a refletir sobre o senso crítico, relembrando qual o conceito de senso crítico. Crítico vem de critério, portanto, a leitura é preciso fazer sempre sob a perspectiva do critério. Será certamente uma discussão muito boa, com critérios a partir de agora. É muito interessante que hoje celebra um dia que é o de São Pedro Crisólogo. Esse nome, às vezes as pessoas têm dificuldade em falar. E numa live que eu fiz domingo, eu trouxe uma literatura que eu sou apaixonado, que é um brasileiro, catarinense, mas que ganhou o mundo, que é Humberto Roden. E ele traz aí um esclarecimento, porque ele também tem um conhecimento da língua, e principalmente nas parábolas, metáforas, que ele chama da metafísica do cristianismo, e que muitas vezes as pessoas nunca compreenderam as mensagens, apesar de todos recitarem, né? Muitas vezes tem gente que sabe de cor os salmos, muita gente faz uma oração que é a que o pai nos ensinou para jogar futebol, para entrar, para celebrar, para se proteger, mas não tem a curiosidade de saber o que ele está dizendo, o que compreende aquilo. E assim é no nosso dia a dia. Então é muito interessante, porque quando ele fala Pai Nosso que estais nos céus, então, por exemplo, os céus é em plural, não é no singular. E ele traduz que fala, olha, a gente tem que preparar para compreender que o Pai não é uma personalidade, é uma energia infinita. E os céus não é uma localidade, porque essa é a verdadeira ou o verdadeiro mistério da fé, porque ele é uma cosmogonia. Então, quando ele fala isso, ou seja, ele está trazendo tudo que está em cima para dentro da gente, que é o que está em cima está embaixo, e o que está embaixo está em cima. E aí, lendo aqui São Pedro Crisólogo, crisólogo em grego significa fala como ouro. E os alquimistas trouxeram também essa referência, que as pessoas acreditavam que os alquimistas realmente transformavam chumbo em ouro. Na verdade, o chumbo representava esse estado básico da humanidade, que, se purificando, transformaria-se em ouro, que é a excelência da humanidade. E o ouro do crisólogo, que é que os seus sermões eram tão claros e eficazes que todos compreendiam e se transformavam. Então, com o tema do programa de hoje, o que você lê, como você compreende, o que está por trás, nós estamos vivendo uma etapa da humanidade que as pessoas defendem os fatos que são publicados, mas não tem a reflexão do que significa e qual é a transcendência disso. O que estão querendo que a gente realmente compreenda, ou estão nos impondo uma realidade que quer que a gente siga? Percepção de tudo isso, meu querido professor Carlos André, 3 minutos para você. Nós, quando pensamos em leitura, nós sempre pensamos no nosso abastecimento intelectual e espiritual. Escolher aquilo que se lê, Marcos Vinícius, é tão fundamental
quanto escolher aquilo que se come. E eu vou repetir o que eu acabei de falar aqui agora. Escolher aquilo que se lê é tão fundamental quanto escolher aquilo que se come. Outro dia dialogava com a Yasmin, minha filha, a respeito desse assunto, sobre o que ler. E eu fiz, Marcos Vinícius, uma análise dentro de antropologia, sociologia, filosofia, literatura, política, sobre exatamente aquilo que eu leria e aquilo que eu não leria. E é fundamental nós percebermos que essa escolha, ela nos mostra quem nós somos. Eu vou dar um exemplo. Eu sou apaixonado em Joaquim Maria Machado de Assis. Então eu vou pegar, por exemplo, uma obra que eu li de Machado de Assis que se chama Dom Casmurro. E a grande discussão dessa obra é se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Observe como essa discussão é uma discussão superficial. Quando eu penso na perspectiva política, por exemplo, a discussão não é essa. O que é Capitu e o que é Bentinho? Olha só como esse detalhe é interessante, com critério literário para falar sobre esse assunto. Capitu era a representação da República, que vinha ao final do século XIX, enquanto Bentinho, o Casmurro, era a manutenção da monarquia, que é o antigo, o passado, o aristocrático. Quando Machado escreveu essa obra, Machado, portanto, não quis falar exatamente de traição. O que Machado quis dizer foi: nós, brasileiros, estamos à vista dessa reflexão. O que nós queremos? Nós queremos um futuro realmente republicano ou nós queremos um aspecto de continuidade monárquica, de forma que não havia ascensão social da população brasileira e a perspectiva liberal que foi a que seria que nos formaria? Por que eu disse tudo isso? Porque ao escolher ler isso, eu tenho que ter compromisso científico com a leitura disso. E qual é esse compromisso? De onde vem esse compromisso científico? Com as aulas de literatura, não só na faculdade, mas no ensino médio. Portanto, saber o que ler, escolher, por exemplo, Machado de Assis, a escolher um influencer desses aí, é fundamental para a formação cultural. Então, o que eu queria dizer? Machado é complexo? É complexo. Machado é difícil? É difícil. Mas as coisas boas, as coisas que nos elevam espiritualmente e que pragmaticamente, ou seja, na prática, nos dão a possibilidade de melhorar o mundo, são coisas complexas. É isso que eu queria deixar bem claro às pessoas que estão nos ouvindo aqui. Uma sugestão, claro, como você sempre fala, ninguém é dono da verdade. Saiba aquilo que você vai ler, escolha bem aquilo que você vai ler. Porque ler errado, ler coisas superficiais, ler coisas que não têm profundidade, vão te levar à superficialidade. Geraldo Rocha, percepção como escritor, pensador, empreendedor, 2 minutos para você. Olha, eu penso que a sua colocação tem muito a ver com todos os temas que a gente discute aqui, e essa busca interior, essa busca pelo conhecimento, o que ler, o que falar, o que fazer, é muito importante. Mas você falou uma coisa mais interessante aí, Marcos, sobre a questão de você acreditar em um processo, né? Você até disse assim que o Deus não é uma pessoa, é uma força, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe, por exemplo, professor, Raquel de Queiroz era sabidamente ateia. A palavra é feia, mas é essa mesmo, ateia. Ela não acreditava em Deus, né? Então ela dizia o seguinte: se eu tenho uma filha doente, se eu tenho um mal para poder conviver com ele, eu não tenho a quem impedir, eu só tenho que chorar. E depois ela mesma reconheceu: uma pessoa que não tem fé é uma pessoa infeliz. Então eu acho que o que nos leva para frente é a fé de que nós podemos fazer melhor, conquistar outras pessoas. Ao conquistar outras pessoas, nós abrimos espaços para poder melhorar. E se nós não temos fé, se nós não acreditamos, nada disso é importante. Muito bem, é um tema muito interessante, porque as pessoas, e eu estou aqui com 2 especialistas, um escritor e um linguista e apaixonado pela língua portuguesa, mas pesquisador, que toda palavra tem uma origem, tem uma raiz ou tem um significado que às vezes não é aquilo que se estabeleceu normativamente na linguagem. Nós já falamos isso aqui e eu vou
Por exemplo, as pessoas se incomodam quando a gente usa o termo elite, né? Assim como as pessoas se incomodam quando se usa o termo idiota, porque eles não sabem a verdadeira origem das palavras. E muitas vezes todo mundo está em busca da felicidade e não sabe que a felicidade nasce de uma raiz de fé, porque se você acredita e realiza, você se completa. E esse é o verdadeiro espírito da felicidade. Não é a alegria do desejo, é a realização do sonho ou da vontade, mas não a vontade porque eu quero, a vontade de se complementar ou se descobrir. Então a felicidade associada à fé é uma palavra que tem assim uma força que muitas vezes as pessoas não compreendem. Assim como o que é ter fé? As pessoas às vezes falam que tem fé e não acreditam nem nelas mesmas. E isso tem um fator energético que muda todo o comportamento em qualquer ação que você vai estabelecer. Porque se você já acorda falando que hoje eu não consigo escrever nada e você é um escritor, você está fazendo um bloqueio energético que vai impedir a sua fé. Não vai ter uma ação, né, daquilo que você tem potencialidade. Então é muito importante o que você falou, Carlos André. Eu vou chamar um anjo acelerador para a gente continuar nessas preliminares do primeiro bloco. Escolha aquilo que você vai se alimentar. Porque o alimento não é só a nutrição do corpo, é a nutrição da alma, da mente e do espírito. Então qualquer coisa que você fala, o que você recebe do verbo, pode ser um alimento contaminado ou um alimento que te potencializa. Assim como qualquer coisa que você lê, assim como a palavra que você usa, por isso que a palavra tem poder, tá? E o mal não é o que entra pela boca do homem, é o que sai pela boca do homem. Já tem inclusive um ditado aí que virou música. Mas eu vou chamar um anjo acelerador. Educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, por isso que toda terça-feira a gente dedica esse programa para a gente refletir sobre educação, literatura, cultura, inovação e tecnologia, que hoje faz parte. E se você realmente quer ser um profissional de sucesso, um ser graduado e qualificado, com senso crítico e um ser humano completo, você tem que entrar para o mundo da Unifazan. A Unifazan é um centro universitário completo com alta performance dos laboratórios em tecnologia, ou seja, laboratórios com alta performance tecnológica, uma infraestrutura, porque tem um campus nota máxima no MEC, tudo para você fazer essa evolução e se transformar nesse novo ser, nessa nova etapa da humanidade. Então, quer ser um profissional de sucesso, um ser humano completo e preparado? Bora junto para Unifazan. Acesse www.fazan.edu.br, porque você vai se qualificar com mestres, doutores e professores. Tudo isso num centro universitário nota máxima, no Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada de preliminares. Dentro de tudo isso que a gente está vivendo, eu vou trazer um tema que está exposto em todo o mundo. A França está sediando as Olimpíadas 2024. E todo o processo que a França fez para impactar o mundo foi revolucionário. Primeiro, tirando a abertura dos jogos de dentro de ambiente fechado e levando para a rua. O que será que eles quiseram dizer com isso? Qual o significado disso? Deram interpretações artísticas em todos os movimentos da apresentação e da abertura dos jogos. Então tinha performance nos telhados daquelas construções maravilhosas das ruas de Paris. A ponte ou as pontes que cruzam o Rio Sena se transformaram em ambientes e cenários de espetáculo. Os arcos olímpicos, que compõem o símbolo das Olimpíadas, se transformaram nos aros gigantes, com artistas correndo em cima deles, como a gente corria quando era criança em cima de pneu, tentando se equilibrar, pelas ruas maravilhosas de Paris. Trouxeram aí uma interpretação que está sendo
discutida e polemizada no mundo, porque fizeram uma modernidade na interpretação da Santa Ceia, né, que causou um impacto aí dentro dessa polarização religiosa, se isso é assim ou se isso é assado. Mas as pessoas começaram a discutir tanto as vírgulas e não procuraram compreender a oração. O que eles estão querendo dizer? O que eles estão querendo mostrar? E ontem, num programa que as pessoas têm uma tendência de já querer antecipar, porque nós estamos vivendo uma fase que todo mundo é professor de Deus e cada um quer dar sua verdadeira razão, eu brinquei com 2 comentários. Eu falei, olha, se essa pessoa, se essa cultura religiosa é tão assim, por que será que crucificaram Jesus Cristo? Se a gente for entender todo aquele espetáculo da humanidade, a maior prova é que nós não somos humanos. Atentar contra a vida de alguém que veio pregar o amor e de uma forma que a história preserva aí há mais de 2000 anos. E uma coisa que a gente às vezes também não compreende, e eu fico pensando, o que não passou Salvador Dalí? O que não passou Picasso? O que não passou Van Gogh quando eles quiseram demonstrar que existia uma outra forma de interpretar o mundo através da arte? Então, percepção e realidade. Agora eu começo com o meu escritor e empreendedor Geraldo Rocha. O espetáculo de Paris, qual foi a sua percepção da ousadia da abertura das Olimpíadas nas ruas, no cenário do povo? Eu ouvi dizer em alguns comentários, até por pessoas bem esclarecidas, que o espetáculo foi para a TV, que pessoas que pagaram ingresso acabaram que se perderam dentro da diversidade de atividades e performances que havia na abertura das Olimpíadas. Eu fiquei a cismar com isso e pensando que o mundo só caminhou, o mundo só seguiu em frente, só chegamos onde estamos por essas ousadias. E a França, desde o século XVI, XVII, a França sempre foi um berço de ousadias, né? Às vezes, né, algumas coisas bastante cruéis, como Napoleão, que sonhava, ele era pequeno e sonhava tão alto, mas que deixou um legado muito grande. Então, eu vejo que essa abertura, Marcos, talvez é um choque de realidade nesse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo contemporâneo, tecnológico. Eu acho que é preciso ousar. Então, eu vejo que as Olimpíadas foi uma ousadia muito grande dos organizadores, que nos trouxeram um impacto, né? Eu vejo, por exemplo, eu fiquei impactado, inclusive, ao ver que uma atleta brasileira nunca tinha participado de Olimpíada nenhuma, de repente ela chegou lá e já se classificou, né, da ginástica artística. Então, eu acho que isso tem a ver com essa evolução, né? Evolução das pessoas, a evolução da tecnologia e a evolução do pensamento corporativo, né? Porque o COB é uma entidade com uma FIFA e CBF bem arcaica, e eles realmente inovaram nesse ponto. Carlos André, o que está por trás de tudo isso? Qual a sua percepção? Ferreira Goulart tem uma frase extraordinária quando ele diz que a arte existe porque a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta. E o que é exatamente a arte? Qual que seria o conceito, dentro dos múltiplos conceitos, mas um conceito que é muito respeitado na crítica literária? A arte é o espanto. Essa é a lógica. A arte é o espanto. E quando nós pensamos em que a arte seja o espanto, a arte é a base institucional daquilo que nós chamamos de Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa está ligada à perspectiva de quebrar paradigmas, no caso específico, quebrar o absolutismo francês. O que está por trás do que foi colocado nas Olimpíadas é exatamente essa percepção de mundo. O que a França fez foi estabelecer uma conexão com aquilo que ela sempre foi no mundo. Ou seja, a França sempre foi revolucionária.
A minha percepção de mundo é uma percepção muito mais inglesa. Eu gosto muito, por exemplo, do Edmund Burke, por critério, né? Gosto muito dos ingleses, a forma como eles pensam a vida, a forma como eles analisam as coisas. Eu acho mais importante, particularmente, um conselho da minha avó do que um conselho de, digamos, um amigo mais novo, porque a minha avó já viveu muitas coisas, então ela tem condições, de alguma maneira, de me mostrar o que é correto ou não, mas isso é uma percepção pessoal. O que os franceses trouxeram foi exatamente a perspectiva do progressismo, da arte, do choque. Vocês vejam, por exemplo, que quando eu fico às vezes um pouco sem graça, quando alguém chega a mim e fala assim: nossa, olha que interessante, meu sobrinho pintou esse quadro, olha como ele é um artista, olha como esse quadro é bonito. E como eu estudei crítica literária, né, eu fiz o mestrado, uma coisa que me chama a atenção é, eu olho um quadro e o quadro que o menino pinta, por exemplo, é sobre uma banana, e ele pinta uma banana. Só que se ele pinta aquilo e aquilo é aquilo, aquilo não é arte. Há um quadro do René Magritte, um dos maiores intelectuais, René Magritte, né, e ele pinta um cachimbo e ele escreve assim: ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une pipe. Em francês isso significa isto não é um cachimbo. Então quando ele pinta um cachimbo e diz isto não é um cachimbo, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, tudo que for arte em que aquilo que está escrito, pintado, exposto é aquilo, então isso não é arte. Por que Machado é um grande artista? Porque Capitu não é Capitu. Por que Machado é um grande artista? Porque Bentinho não é Bentinho. Porque se Bentinho fosse Bentinho e Capitu fosse Capitu, Machado seria um artista medíocre. Então eu não respeito, em hipótese alguma, a mediocridade, com todo respeito. Com todo respeito, não, eu não respeito, né, a mediocridade artística. A arte tem que chocar. Então a França fez arte. Maravilhoso, porque a vida é um show e viver é uma arte. E viver é um espanto a cada momento, a cada dia. Então, as pessoas têm que entender o que está por trás das coisas. Tem que se espantar. Porque, não, minha vida está muito monótona. É porque você não está vivendo com arte, você não está sabendo a arte de viver. Olha o tanto que as coisas se conectam. Então o que está por trás? Esse é o tema do programa de hoje. O que é que querem que nós compreendamos e o que nós precisamos de verdade compreender. Essa é a reflexão e o desafio, a provocação do Show da Manhã. Você sabe que conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas. Você tem que conhecer a Gask, porque a Gask vai te ajudar a proporcionar experiências exclusivas para os seus clientes e você monetizar exponencialmente em todos os canais. Quer entrar para o mundo das plataformas? Acesse www.gask.tv. E eu fecho esse bloco, porque no segundo bloco a gente vai aprofundar um pouco sobre temas, tem um mantra do Cury, trazendo a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que tem uma cartilha, um guia agora de compras para você investir com segurança na compra de seus imóveis. É isso mesmo, você quer saber se é seguro comprar na planta? A ADEME responde. É seguro comprar imóvel na planta das cooperativas? A ADEME responde. Qual é a segurança que eu tenho quando faço um investimento? A ADEME responde. Então, a ADEME que qualifica, a ADEME que cuida, tem compliance, faz tudo para você garantir o seu investimento no mercado que é referência no Brasil. Então, na hora de investir para morar, para trabalhar ou para só monetizar, veja se tem um selo ADEME no imóvel que você está comprando ou investindo. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com Super Terça, inovação, tecnologia, cultura, literatura e educação. Um novo trampolim, um novo preparo para você se adaptar e ser um novo ser nessa etapa da humanidade. Toca aí, Piscão. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje Super Terça, Show da Manhã, literatura, educação, cultura, inovação e tecnologia. Como você está compreendendo o mundo? O que você lê? O que você compreende? Será que você está entendendo o que estão querendo te dizer? O que está por trás de tudo isso? Nem tudo sempre é aquilo que parece ser.
Então, hoje, Super Terça, show da manhã, toda terça a gente dedica a educação, literatura, cultura, inovação e tecnologia para a gente provocar reflexões. Se você não é capaz de refletir, não faça conclusões antecipadas ou precipitadas. Conte até 10, respire, pense novamente e reflita a sua volta. Sua vida está te espantando? Então você está vivendo com arte e celebrando a arte de viver. Se não, você está vivendo dentro de um modelo automático que amanhã você vai se arrepender. Então procure entender os processos e não julgar os processos, porque nós ficamos especialistas em ser professor de Deus e fazermos julgamentos sem justiça e sem amor. A justiça sem amor é julgamento. Por isso aqui a gente não julga ninguém, não temos preconceito com ninguém, mas temos um compromisso de ser ativista, que é provocar reflexões. Vamos para o nosso segundo bloco. O primeiro bloco a gente fez um passeio, aí com os nossos especialistas, mas antes de aprofundar no segundo bloco, eu quero dar bom dia para o nosso ativista que acaba de chegar, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius, meus dois grandes monstros da literatura que estão aqui. Mas, Marcos Vinícius, quando você diz assim que não tem preconceito, eu sempre aproveito suas palavras para refletir e reflito seriamente sobre elas. Eu fico pensando, poxa, eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito contra o racista, eu tenho preconceito contra a gente preconceituosa. Então, é um preconceito? É. E é um preconceito que eu me orgulho de tê-lo. Eu realmente tenho preconceito. Eu não quero me lidar, eu não quero me associar e ter amizade com gente que é racista. E não quero me associar com gente que tem preconceito do que quer que seja. Porque o preconceito, ele leva à injustiça. Então, o preconceito que eu tenho é esse, assumido. Me lembra a história, eu sou ateu, mas na hora do meu desespero eu chamo a Deus. Não, na hora do cálculo renal, todo mundo vira. Mas vamos lá, como aqui nós não somos donos da verdade, o programa é uma discussão, uma provocação dos nossos especialistas para promover uma reflexão da audiência, Aqui todos que tiver problema a gente vai fazer terapia, vai resolver isso em outro lugar, vai para a igreja, ou vamos buscar aí na literatura um pouco de alimento para a alma. Mas eu quero voltar a um tema que a gente fala de cultura, literatura e educação. E eu acredito que a gente deveria fazer uma reflexão, então, o que é literatura? O que é cultura? E o que é educação? Porque parece que isso não tem muita clareza, dependendo de onde você coloca o tema. Porque muitas vezes as pessoas pensam que educação são estruturas físicas sem conteúdo. Ter uma escola muito bonita que não tem conteúdo, isso é uma obra de engenharia. Fazer uma literatura que não provoca reflexão é um ensaio sobre o próprio escritor. E a cultura que não provoca o espanto da arte ou transformação é simplesmente um método de viver. E é isso que a humanidade vem sempre transformando. E eu gosto muito de usar o exemplo de uma metamorfose que nem a ciência conseguiu explicar ainda, que é da lagarta se transformar em borboleta. E se você assiste o processo da transformação, que tem muitos vídeos de como ela vai se abrindo, como aquela coisa deve ser dolorida, como deve ser, e aí sai aquela coisa maravilhosa, que aquilo é a arte da natureza. Aí você tem que parar para pensar e falar assim, a vida é um show. Então gostaria de fazer uma percepção e uma reflexão sobre isso. Então o que é educação, o que é literatura, o que é cultura? Carlos André, agora o tempo é cravado, Biscão, 3 minutos. Das coisas mais importantes, eu tenho dito por demais isso, é nós estudarmos uma palavra difícil aqui, mas ela é uma palavra que vale a pena nós conhecermos, que é a palavra epistemologia.
Essa é a base da consistência, de fato, do nosso pensamento. A epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento. Olha que interessante. Existe uma ciência que estuda o conhecimento. Como é que você conhece alguma coisa? É a epistemologia. Então, aqueles que são aqui nossos ouvintes, que possam pesquisar um pouco sobre isso. Então, existem métodos. O primeiro método para eu saber alguma coisa é conhecer a origem etimológica da palavra. Então, eu vou estudar, por exemplo, a democracia. Então, o que eu faço? Eu vou à etimologia. O que eu vou fazer? Eu vou buscar a origem dessa palavra. Vou ao dicionário e verifico lá no dicionário. O que é demo? O que é cracia? Cracia é governo. E esse demos não é demônio não, viu, gente? Esse demos em grego significa porque povo. tem que explicar tudo direitinho. Exatamente. E aí, pô, democracia é o governo do povo. Mas perceba que se eu for apenas ao dicionário, eu não vou conseguir explicar o termo democracia tão somente por aquilo que o dicionário coloca. Porque o dicionário tem uma visão de natureza linguística. Aí eu analiso o seguinte, bem, dentro da ciência, das metaciências, onde estaria a democracia? Na medicina? Não. Na engenharia? Não. Ciências humanas? Ciências humanas. Então existe uma área da ciência que estuda a democracia. Qual é essa área? A área é sociologia. Então eu vou à sociologia e lá na sociologia eu vou ver a definição. O que é democracia para os sociólogos? Eu vou pegar vários sociólogos, por exemplo, Durkheim, que é um deles, e ele vai dizer a mim o que é democracia. Aí eu leio lá, democracia em Durkheim significa o governo XYZ. Ok, mas só a sociologia fala de democracia? Não, a história também. Aí então eu vou lá, por exemplo, e vou ler Alfredo Bose, que é historiador e fala sobre democracia. O que um antropólogo fala sobre democracia? Então eu vou estudando um por um e aí eu crio o que nós chamamos de conceito. Gente, no fundo, é isso que a universidade faz. Dá a nós critérios para que, depois desses critérios, eu fale sobre alguma coisa. O que aconteceu no mundo contemporâneo é que as universidades, infelizmente, se afastaram da população, não resolveram o problema social e a sociedade, portanto, se afastou da universidade. Consequentemente, criou-se um abismo terrível, a universidade encastelou-se, deixou de fazer o papel que ela tem, que é esse que eu acabei de colocar aqui agora, que é dar epistemologia às coisas. Então, para eu definir cultura, vamos à epistemologia e aí sim nós vamos, em vez de dar opinião, saber a lógica dos conceitos. É basicamente isso. Precisamos de mais epistemologia. Percepção para você, Rosenwald, 2 minutos. Márcio, nós estamos vivendo uma era que muitas pessoas pensam assim: democracia é quando eu mando, ditadura é quando você manda. E isso tem corroído. O François Ravel escreveu um livro muito interessante que é Assim Morrem as Democracias. E ali ele explica ponto por ponto o que é democracia e mostra por que as democracias morrem. Quando o aparato que garante a democracia, que é muito frágil, ele é muito frágil. Nós temos aí, por exemplo, os poderes, né, o legislativo, o judiciário, o executivo, isso muito bem orquestrado permite que a sociedade exerça a democracia. Mas não é só isso. É preciso que a essência da democracia esteja também na sociedade civil que demonstra ter democracia. Eu vou dizer para você o seguinte: você pega um sujeito que é síndico de um prédio, ele quer, se ele achar que aquilo vale a pena, ele usa mecanismo para poder permanecer como síndico. Eu estou indo na base ali. O sujeito pega uma ordem dos advogados, um conselho jornal de medicina, um representante de bairro. O que ele faz? Ele usa de todos os artifícios para poder permanecer dando as cartas ali. O que faz isso? Corrói a democracia na sua base. Porque uma pessoa que não consegue ser democrata numa representação de bairro, se essa pessoa for para o Senado, ele vai ter aquele espírito de democracia. Então, a democracia se corrói não é pela cúpula, não é pelo topo da pirâmide, se corrói pela base. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso no Brasil, se nossas instituições estão sólidas através da nossa própria reação social ali na base, não é mesmo? Vamos lá, Geraldo Rocha. Educação, cultura e literatura. O que vem a ser isso?
percepção para você? Olha, Marcos, eu acredito que existe uma certa confusão nesses termos e às vezes isso cabe a nós tentar clarear essas preposições, né? Para mim, a literatura, ela não deixa de ser um ramo da arte que, ao invés de usar a tinta ou a cerâmica, usa a palavra. Então, a literatura é uma arte em si. Não se faz literatura se não houver todo um contexto de sonho, de escrita criativa, de mudança do status social, tanto do escritor como aquele momento que ele vive dentro da sociedade. Então, um texto não literário é um texto seco, técnico, científico, etc. Uma carta. Mas o texto literário, ele é uma obra de arte. E por isso eu concordo com o professor Carlos André quando ele diz que ele não admite a mediocridade, mas que o artista tem que ser entregar uma arte completa. O conhecimento, eu vejo o conhecimento é exatamente o contrário. O conhecimento você adquire, né, estudando, pesquisando, buscando acesso a informações de tecnologia. Quer dizer, é uma ferramenta que você pode buscar de uma forma técnica e não empírica, como é o caso da literatura. E já a educação, eu já tive a oportunidade de dizer, para mim a educação é uma coisa que se constrói. A educação, ela se constrói, ela vem da família, ela vem de políticas do Estado e ela conecta-se com a literatura e o conhecimento. Então, você ter uma sociedade educada, um povo educado, faz parte do crescimento interior daquela sociedade, exemplos de governança, de compliance, aí vem todo um processo onde você adquire essas habilidades. Muito bem, eu vou chamar um anjo acelerador, porque a saúde é seu maior patrimônio, então você tem que se cuidar, porque não é o ter, é o ser saudável. Por isso você tem que preservar esse maior patrimônio que você tem. Na hora de poder checar, fazer seus exames, fazer suas prevenções, você já sabe. Exame confiável para você e para o seu médico, Laboratório Núcleo. E agora o Núcleo traz mais uma facilidade, que é o Centro Médico Núcleo, para você ter acesso a profissionais especialistas e ainda sair com seus exames laboratoriais, tudo isso por um preço muito acessível, democrático, já que nós estamos falando de democracia aqui. Então, pensou em exame e pensou em cuidar da sua saúde, Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Eu vou fazer uma provocação e uma reflexão usando uma frase bíblica: não dê pérolas aos cerdos. Mas ao mesmo tempo eu vou trazer uma frase poética, musical. Se a gente falasse menos, será que talvez a gente compreenderia mais? Então, em cima dessas duas frases, por que as pessoas não buscam a compreensão das coisas e acredita que todo fato é uma realidade e uma verdade, sem aprofundar no conhecimento ou na curiosidade das coisas? Porque muitas vezes o branco não é branco e muitas vezes o preto não é preto, porque tudo, como dizia os alquímicos, é uma questão de percepção ou uma questão de narrativa. E o mundo foi escrito, e todos nós estamos aqui fruto de narrativas de quem contou a história, porque nós não participamos da história. Nós estamos complementando a história. O Napoleão. Quantas vezes a gente foi preconceituoso contra o Napoleão e não compreendeu o legado que esse ser deixou para a humanidade, de amor à pátria, amor aos valores e principalmente de, se eu tiver que sacrificar minha vida por algo que eu acredito, eu sacrifico minha vida.
Eu fico imaginando como é que é uma pessoa como Joana d'Arc, que foi a grande inspiradora da Revolução Francesa, e ela veio dos druidas, porque era a terra onde ainda não era chamada França. E foi uma mulher que se colocou à frente do seu tempo e que a vida para ela era poder compreender, entender e processar e ajudar as pessoas a fazerem a caminhada. E aqui no Brasil nós temos aí o Machado de Assis, que é sua, né, celebridade, nós temos outros ícones. Nós não entendemos nem quem foi Dom Pedro, por não ter curiosidade de ir a fundo entender qual é o papel da nossa república e como começou a nossa república. Mas nós somos professores de julgar, inclusive de duvidar que Dom Pedro fez aquilo. Então esse mistério da fé é que me provoca tanto a trazer temas para a gente poder levar para a nossa audiência que às vezes as coisas não são como se apresentam. O que está por trás disso? Para a gente não ter o entendimento e não compreender os processos. Geraldo Rocha, percepção, 2 minutos, por favor. Cravado aí, Piscão. Ô Marcos, isso me recordou um fato super interessante. Eu cheguei num hotel no mês de maio, na Serra da Estrela, né? Após subir toda aquelas montanhas cheias de parreirais. E quando eu cheguei no hotel, eu cheguei assim na recepção e tinha 3 figuras na parede. Eu olhei assim, achei um pouco, né, amistosas, mas não estava reconhecendo. Aí quando a moça me atendeu, eu disse... Ela perguntou, você é de onde? Eu falei, eu sou de Goiânia, lá no Centro-Oeste e tal, Goiás, perto de Brasília. Aí eu falei, quem são essas pessoas aqui? Um eu já tinha reconhecido, né? Era Pedro Álvares Cabral. Ela disse, olha, esse aqui é Dom João, Dom Pedro e Pedro Álvares Cabral. Eu falei, nossa, que interessante. Pois é, foi aqui que tudo começou. Eu sou de São Paulo, por isso estou aqui. E essa cidade chamada Manteiga é uma cidadezinha bem dentro de um vale. E eu disse, mas e por que aqui Pedro Álvares Cabral? Porque ele nasceu aqui do lado, em Belmonte, a 40 quilômetros. Nossa, faço questão de conhecer. Então, eu, no outro dia, peguei o carro, fui lá em Belmonte, tem uma estátua de Pedro Álvares Cabral, e eu fiquei super orgulhoso de ver que ali eu estava de frente para a história do nosso país. Quer dizer, eu acho que tudo é uma oportunidade de conhecimento, de humildade, de você entender que essas pessoas foram importantes. Não é porque passaram, não é porque ficaram para trás, que eles não fizeram a parte deles para a gente chegar aqui. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Que maravilha. Rosenwald, 2 minutos para você, percepção de tudo isso. Marcos, só para fazer uma correção, Jesus disse não dê pérolas aos porcos. Aos cerdos, é a mesma coisa. Aos cegos é a mesma coisa? Cerdos e porcos são as mesmas coisas. Não fale isso. Senão os cegos vão cair matando. Cerdos, não é cegos, cerdos. Cerdos. Eu entendi cegos, olha para você ver como é que é. É porque as pessoas entendem o que elas querem. Não, sério, quando você falou rápido, então aos cerdos, que cerdo, aos cerdos. Dos cerdos, que são porcos, exatamente. Então, desculpa, mas até foi bom, porque às vezes pode ser que... Mas veja bem, Marcos disse, é preciso separar. Isso, porque você é ativista. Não, Imagina quem não é ativista, quem não é ativista lá fora. Mas foi bom porque às vezes podia ter essa dúvida. Mas veja bem, eu separo muito. Tem gente que confunde ainda a educação formal, essa que você vai para a escola, como sendo educação. Não, ela é uma instrução formal em determinado assunto. Porque você encontra gente com 20 anos, com doutoramento, que educação não tem nenhuma, se você for olhar. E cultura também não é a pessoa que foi para uma universidade. Porque eu acredito que você conhece, e eu conheço também, meu pai foi uma das pessoas mais cultas que eu já tive a oportunidade de ter relação com ela, com proximidade. Ele tinha a cultura da fazenda. E essa cultura foi muito útil, tanto para mim, quanto para ele, para poder tocar a vida. E ele tinha uma cultura campesina
fantástica, que daria para escrever vários livros. Então, eu entendo que cultura, literatura e educação são coisas que precisam ser estudadas em muita coisa. Agora, e caindo para a literatura e para a arte, que você falou isso, se nós não tivermos liberdade artística e liberdade literária plena, nós matamos esta iniciativa. Porque veja bem o quanto nos falta hoje compositores, autores e tudo mais, que não tenham medo do tal politicamente correto para poder fazer músicas que se eternizaram na canção brasileira. Meu querido Carlos André, vamos lá, percepção sobre tudo isso. 2 minutos. Volta a Machado de Assis. Ele tem uma frase em que ele diz assim: no Brasil, a vulgaridade é um título e a mediocridade é um brasão. Essa frase me chama muita atenção. A vulgaridade é um título. Então, ser vulgar no Brasil é um título e ser medíocre é ter exatamente um brasão. Por muitos anos eu fiquei muito em crise, assim, porque eu tenho, como disse, 2 grandes ídolos na literatura. Um é o Machado e o outro é o Lima Barreto. O grande detalhe do Lima Barreto é que ele conseguiu ver toda a problemática da República. Ele viveu isso e foi um negro extremamente intelectualizado, só que ele enlouqueceu. Foi para o hospício mesmo, literalmente, ele enlouqueceu. Ele escreveu uma obra extraordinária, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e ele não entendia como é que as pessoas, a elite da época, não entendia a corrupção que existia no Brasil. E quem lê O Triste Fim de Policarpo Quaresma vai sentir essa perspectiva, ou seja, a literatura demonstrando o real por meio do espanto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma trabalha lá o Policarpo que queria que nós voltássemos ao tupi, né? Porque ele ficava revoltado com a lógica do que aconteceu no Brasil. Aí um dia, Marcos Vinícius, eu parei e pensei o seguinte: não, eu não terei um triste fim. Não haverá o triste fim de Carlos André. Não quero ser um Policarpo Quaresma. Eu quero ser Machado, né? Ou seja, em vez de ver as coisas como o Lima Barreto vê com tristeza, com angústia e enlouquecer, eu resolvi fazer como Machado, ver as coisas com ceticismo, ver as coisas com mais, digamos, possibilidade de mudança e, de alguma maneira, penso que nós todos que estamos aqui atualmente precisamos ficar na história e criar a nossa história. Então, em vez de construir o Triste Fim de Policarpo Quaresma, construir, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas ou um Dom Casmurro. O que eu quero dizer com isso? É preciso olhar as coisas com ceticismo, perceber que realmente nós estamos num momento muito complexo da humanidade, mas dar solução para isso. Ou seja, não admitir, em hipótese alguma, a vulgaridade e a mediocridade como, digamos, um símbolo. Eu concluo minha fala dizendo o seguinte: eu conheço pessoas que, lamentavelmente, se vangloriam de não ter lido rigorosamente nada, né? De falar sobre... Outro dia eu estava numa pizzaria e eu não pude deixar de ouvir um diálogo sobre política no Brasil que me deixou assim com o estômago embrulhado, porque eles falavam: eu sou de direita, e quem é, por exemplo, de direita pensa assim. Aí eu falei assim: eu gostaria de dar um livro do Edmund Burke para essa pessoa, para ele entender o que é de direita, porque o Edmund Burke define o que é isso. Mas certamente ele vai me dizer o seguinte: quem que é esse tal de Edmund Burke aí? Aí eu vou dizer um palavrão e vai ficar muito ruim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: leiamos, leiamos, leiamos e não tenhamos um triste fim no nosso país. Vamos ter esperança. Eu vou trazer um relato aqui muito rápido, porque no terceiro bloco a gente provoca. E você estava comigo ontem em uma reunião que nós não precisamos citar com quem nós estávamos, e que nos sugeriram um livro de como os evangélicos vão dominar o Brasil. E aí, quando eu escuto uma frase que o Rosenwald trouxe, e quando a gente escuta essa coisa de direita, que os nossos autores, compositores celebrados hoje estão sendo massacrados, porque a poesia tem que ter uma liberdade, né? Tanto que tem uma frase muito bacana, que eu tenho o direito da liberdade poética, porque eu tenho que compreender o mundo como o mundo é e não como a pessoa quer, né? Então, ou seja, estão hostilizando valores como um Chico Buarque de Holanda, né? Que tem a história do Brasil cantada, que tem uma relação com Portugal para o Brasil entender, e o rio Amazonas se transforma no Tejo. Aí esta terra ainda vai viver seu ideal,
e vai se transformar em um imenso Portugal. Ele estava fazendo uma deferência que o Geraldo acabou de fazer, de que as pessoas quiseram foi crucificar Pedro Álvares Cabral. As pessoas não entenderam a carta de Pero Vaz Caminha. Então, ou seja, assim como não entenderam o Dom Pedro. Mas, e aí, foi muito interessante, porque quem estava sugerindo o livro para a gente eram 2 evangélicos. Que se fosse uma polarização, falavam, não, esses caras não se dão conta. Aí você pega a capa do livro, de quem que é a apresentação do livro? Do nosso querido Caetano Veloso. Então, as pessoas têm que parar de achar. As pessoas têm que compreender. E se não compreendem, buscar uma compreensão. E onde se acha a compreensão? Nem tudo é do jeito que se apresenta, se você não for buscar o entendimento. Então, essa é a reflexão do dia hoje. E nós estamos vivendo de fatos que não são verdadeiros. São registros de alguém que interessa que você fique com aquela versão. Então, é muito perigoso o momento que está vivendo a humanidade. Se a gente olhar para trás, todos os momentos que negaram a educação, acesso ao mínimo de qualidade de vida para a humanidade, se sucumbiu ou sucumbiram os impérios. Quem que se transformou nos grandes revolucionários do fracasso? Foram os líderes que promoveram a narrativa na história. Por que teve que incendiar Roma? Por que teve que incendiar a biblioteca de Alexandria? Por que teve que cair o Império do Egito? E a gente, se for estudar, vai compreender. E por que nós estamos vivendo essa crise humanitária? E ontem, um atleta argelino, numa Olimpíada transmitida para o mundo, se recusou, no judô, a lutar com o israelense. Ao vivo e a cores. Mas deu uma mensagem para ele. Eu espero e tenho muita esperança que um dia eu tenha orgulho e respeito de apertar a sua mão. Fica aí a reflexão. Então vamos para um anjo acelerador. No terceiro bloco a gente provoca um calorzinho mais assim saudável na alma para você fazer uma reflexão sobre educação, cultura e literatura, inovação e tecnologia, o que está por trás do que você lê, o que está por trás do que você escuta e o que está por trás do que você se alfabetiza. Então nós temos aí alguns horrores e alguns gênios. Vamos buscar um novo jeito real de viver. A vida é um show, viver é uma arte. Então você tem que se espantar com tudo aquilo que traz um novo olhar para você. É por isso que temos que reconectar com a natureza, temos que reconectar com a contemplação e temos que descobrir um novo jeito real de viver. E esse novo jeito está aí, Condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. É você reconectado com a natureza, porque tem 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de infraestrutura, de lazer, esporte, entretenimento, com 2 lagos contemplativos e você vivendo com a comodidade da cidade, porque tudo isso está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Um empreendimento do Grupo Real e participação do Grupo Presoto. Visite o local, as obras estão aceleradas e você está vendo a transformação desse grande paraíso, o paraíso onde você vai descobrir um novo jeito real de viver. Então acelere, www.condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. Vamos para um pam e a gente já volta com educação, literatura, inovação e tecnologia no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista. Hoje é 30, olha que número bonito, número 3. Qual que é a energia do dia? É o 9. 9 é a completude. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando compreender o todo. Depois que
tudo começa, você chega no 9, que é o momento que você está, assim, preparado para começar de novo com um outro entendimento. E eu vou trazer aqui o mantra do Cury para abrir esse bloco, porque o Cury sempre traz uma mensagem de reflexão que às vezes ilustra o pensamento dos ativistas, já que o Cury é o psiquiatra mais lido do planeta e ele tem aqui o nosso querido 365 dias de inteligência para a gente poder entender todo o processo. Nas relações desiguais, o vírus do orgulho contagia em frações de segundos o cérebro daquele que se considera superior, levando-o a silenciar a voz de quem, na visão dele, está em posição inferior. Então, o que a gente tentou retratar aqui durante o programa é justamente isso: a não compreensão das coisas faz com que se aumente o volume da imposição daquele que acha que tem a verdade, mesmo não compreendendo o que aí está. Então o Cury traz assim uma pílula: quem usa as relações de poder para impor suas ideias não é digno do poder de que está investido. E se a gente for olhar os 3 grandes avatares da humanidade, o Buda, ele abriu mão de tudo o que ele era para poder fazer a comunidade dele entender o que era ser. Se a gente pega o Mestre Jesus, e onde está o seu reino? De onde você vem que você tem esse poder? E todo mundo, o meu reino não é daqui. Então, e o nosso querido Maomé a mesma coisa. Era um gago que não sabia falar, então ele resolveu escrever. Foi o único que recebeu a mensagem da escrita para poder fazer o entendimento da humanidade. E ele nunca fundou o fundamentalismo, assim como Jesus não fundou o cristianismo e nem era cristão, e assim como Buda não fundou o budismo. Quem veio depois é que se achou professor de Deus de Buda e fundou o budismo, professor de Deus de Jesus e fundou o cristianismo. E o fundamentalismo foi a interpretação para separar o Ocidente do Oriente, na visão de que o Alá era mais importante do que o ser humano. E a gente está repetindo essas histórias nas mínimas coisas. Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe quem eu sou. E muitas vezes a gente não sabe mesmo, porque uma pessoa que poderia falar direito e fazer a compreensão das coisas não sabe falar. Você não sabe quem eu sou. Eu imaginava que você fosse um ser humano. E aí nós poderíamos falar de igual para igual. Você está querendo me dizer que você é um ET? Porque você tem uma condição mais qualificada? E aí eu volto numa literatura que quem não leu deveria ler, né? O Mestre do Impossível, Juscelino Kubitschek, que onde todo mundo falava que era impossível, ele fez tornar possível. E é muito interessante, tem um livrinho que eu recomendo, é difícil de achar, mas se achar não deixem de ler, que chama-se Brasília Secreta, e que mostra como Juscelino foi influenciado pelo Akhenaton no Egito, numa viagem que ele fez ao Egito, para fazer a jornada principal da sua etapa como presidente da República. E aí você vai entender por que o Teatro Nacional de Brasília tem uma estrutura piramidal. Porque muita gente ainda fala que o Juscelino, para quem acredita na filosofia espírita, é uma reencarnação do Akhenaton. E como Lúcio Costa desenhou Brasília de última hora, porque ele não iria participar da licitação da criação de Brasília. E o Juscelino, depois de todas as maquetes apresentadas, falou: Lúcio, se você não apresentar o projeto, eu cancelo a licitação. Uma história maravilhosa de humanidade e de democracia, Carlos André.
E alguém que teve coragem de tirar do Rio de Janeiro e vir para o coração do Brasil e trazer uma capital para o Brasil ter uma história mais independente e mais republicana que ele sempre teve. Dizendo isso, por que a gente não compreende as coisas, Carlos André? 3 minutos para você. Porque não ligamos para a lógica do critério, como eu falei. Porque não temos espírito crítico. A ausência de critério nos faz acreditar em rigorosamente tudo que nós lemos. Há uma obra da Lilian Schwartz, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, antropóloga. O livro se chama Brasil, uma biografia. Repito, Brasil, uma biografia. Que eu li, fui estudar porque eu queria entender um pouco mais de Brasil. Há um livro do Sérgio Buarque de Holanda, importantíssimo Sérgio Buarque de Holanda, que se chama Raízes do Brasil, que eu li porque eu fui querer entender um pouco mais de Brasil. Há um livro chamado O Povo Brasileiro. Esse livro é de Darcy Ribeiro, grande Darcy Ribeiro, que eu li porque eu fui querer entender um pouco mais de Brasil. Há um livro chamado Os Bestializados, que eu li porque eu fui tentar entender um pouco mais de Brasil. Há um livro chamado... São vários livros que eu li porque eu quis entender o que é o Brasil. E aí eu sempre diálogo com algumas pessoas que dizem, não, mas essa questão de leitura é uma bobagem, é uma besteira, porque todas as pessoas que escrevem esses livros aí, eles têm uma posição progressista, porque esses livros são escritos porque teoricamente por pessoas que tinham uma visão X ou Y. E aí a minha pergunta é você leu as obras? Não li, mas não tenho nenhuma intenção de ler. E aí está um problema crítico, né? Um problema rigorosamente crítico, porque quando isso vem de senso comum, de uma pessoa que teoricamente não tem lá uma profissão que pode mudar politicamente o mundo, né? Porque algumas são muito pragmáticas, são muito importantes, mas algumas profissões mudam politicamente o mundo. Eu vou dar um exemplo, né? Um poeta muda politicamente o mundo, porque ele muda o pensamento. Um artista muda politicamente o mundo. Um advogado muda politicamente o mundo. Um jornalista muda politicamente o mundo. Essas pessoas dão ideias para as outras pessoas, portanto são verdadeiros influencers, né? São influenciadores. Então o que eu quero colocar é que falta leitura. E olha só, vamos celebrar a minha estupidez. Eu estou dizendo claramente do quanto eu sou de fato estúpido, estou procurando ler. Eu tenho lido muito sobre Goiânia, você sabe o quanto eu amo essa cidade. E eu tenho estudado Goiânia com um nível profundo mesmo. Então eu vou ao Museu Pedro Ludovico, verifico cada um dos detalhes e vou estudar a história de Goiânia. Qual a razão de ser de Goiânia? Por que existe Goiânia? E até questões, como você falou, de natureza até espiritual, para entender qual é o destino dessa cidade e em que eu posso, de alguma maneira, contribuir para esse destino dessa cidade. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar? Eu tenho que ter opiniões vagas, subjetivas? Não. Eu preciso ler. Eu preciso estudar a história dessa cidade, eu preciso compreender qual que é o destino dessa cidade, sob pena de fazer algo que é muito comum hoje em dia, falar besteira. Rosenwald, por que as pessoas não compreendem as coisas? 2 minutos. O grande professor disse-o muito bem, a falta de informação qualificada é que faz com que a gente erre na análise. Você lê, por exemplo, um Roger Bastide, Brasil, Terra de Contrastes. Aí você leu isso lá, décadas, e você percebe claramente, tendo lido o livro, que esses contrastes, eles não diminuíram, eles simplesmente aumentaram os contrastes, né? Você pega do Lima Barreto, o homem que falava que sabia javanês. O que nós temos de gente sabendo javanês? Aqui em Goiânia talvez seja um dos lugares onde nós tenhamos uma maior população de gente que fala javanês. Mas se o sujeito não entende literatura, ele perde inclusive o mote da crítica. Você pode notar que é assim. Então, na leitura qualificada é que está a salvação de uma pessoa sob o ponto de vista de conteúdo, para não errar. E quando você fala aí, e diz muito bem, que nem tudo é o que parece, é preciso ter conteúdo literário para poder, inclusive, entender a quem interessa certas notícias, a quem interessa certa informação enviesada. Então, é na cultura que está a esperança. Eu não vejo outra esperança. Esses livros que você disse aí eram obrigatórios na Casper Libro. Olha que interessante, que formou
uma geração de jornalistas diferentes, porque isso você tinha que ler lá, não havia outra alternativa, não é? Então, hoje, por exemplo, se você pegar a maioria dos estudantes de qualquer escola, esses livros já não são mais obrigatórios. Então, eu lamento que o nível de leitura tenha baixado, e com isso baixa o nível de qualificação e de referência de cidadania, não é mesmo? Geraldo Rocha, meu empreendedor escritor ou escritor empreendedor, por que as pessoas não compreendem as coisas? 3 minutos para você. Eu estou tonto aqui, viu? Olha, eu terminei de ler um livro interessante, e está até aqui, né? Quem quiser ler, li pela 3ª vez, é curtinho, um livro de Graciliano Vidas Ramos, Secas. Vidas Secas. E tem um diálogo interessante de Fabiano, o personagem, com o patrão dele, onde ele se sente roubado nas suas economias, na paga pelo seu trabalho, mas ele não consegue reagir àquele processo, né? E aí ele acaba se contemporizando na sabedoria de Sinhá Vitória, a mulher dele, dizendo, se ela diz que as contas são essas. E aí eu venho, né, para um título que você mencionou, até só corrigindo, é JK, O Artista do Impossível. O Artista do Impossível, né? É um livro apaixonante, como também Chateau, que é um livro que O Rei do Brasil. as pessoas precisavam de ler, O Rei do Brasil, e para poder ter um entendimento. Mas quando eu remeto a Fabiano, eu acho que esse livro publicado em 1938, eu acho que eu falei aqui há uns 3 semanas atrás que nós precisamos começar agora, como país, como nação, como exemplo, para chegarmos daqui a 30 anos com um nível mínimo de conhecimento. Porque existem milhares e milhões de Fabianos hoje no Brasil. Exatamente esse é o grande desafio. Pessoas que não conseguem ter o entendimento daquilo que estão vivendo, daquilo que estão passando, mas não têm a capacidade de reagir a esse processo. E a reação vem através do conhecimento. Quanto mais você grita, é o maior sinal de que você não tem argumento. Se você não tem argumento, é porque o conhecimento sobre aquilo que você está tratando é zero. Então, acho que a sua pergunta tem muito a ver com o que pode ser feito, por que está acontecendo isso. Eu acho que é por causa de uma preguiça intelectual muito grande, sabe, Marcos Vinícius? Eu tenho lutado nessa minha jornada de literatura, de inspiração, e vejo o seguinte: você encontra uma pessoa 1 ano depois que às vezes comprou seu livro, foi num lançamento, diz, pô, tô com seu livro lá, não consegui abrir a página. Pô, o seu livro está na minha cabeceira. São pessoas altamente esclarecidas, né? E os livros, eles às vezes demonstram de uma forma empírica ou paralela ou uma analogia aquilo que acontece na realidade. O professor falou isso aqui, né? Vários livros fantásticos aí que retrata, inclusive Encruzilhadas, o livro do escritor chama Geraldo Rocha, premiado, é uma crítica social bastante profunda, um retrato do Brasil. Então, você escreve ficção? Sim, claro que eu escrevo ficção, mas é uma ficção calcada na realidade que é a nossa realidade brasileira. Acho que nós precisamos evoluir por aí, viu? Muito interessante. Eu vou trazer uma provocação e aí as pessoas não vão compreender de novo e vão sentir no direito de interpretar como deve. Mas antes, eu vou trazer um anjo acelerador, porque viver é essencial. Isso todos deveriam compreender. Não existe a vida sem a essencialidade da vida. E é por isso que a vida é um show e viver é uma arte. E é por isso que a GPL Incorporadora sempre desenha seus projetos pensando na essencialidade da vida, porque viver é essencial. Conheça um dos projetos essenciais para a sua vida da GPL Incorporadora. Acesse @GPL Incorporadora e descubra que para cada novo jeito de viver, tem um novo jeito de morar. Porque viver
é essencial. Olha, é muito interessante se a gente pegar aí fractais desse nosso bate-papo de hoje, porque o que é uma literatura ficção? Vamos começar por aí. Se a gente lê o principal livro da história da humanidade hoje apresentado por todas as religiões, que é a Bíblia, é uma história de ficção. Ali você pode, é o maior tratado de extraterrestre do planeta. Nunca foi tão eficiente, porque se você olha a sarja ardente, o que é a sarja ardente? Você tem que interpretar. Aquilo existiu de verdade, mas a fé move as montanhas, que é também uma outra forma de você compreender a vida. Os anjos caídos. O que seriam os anjos caídos? Como é que um anjo cai? Que é mais ou menos o Bentinho e a Capitu, porque era uma forma de demonstrar o lado do bom e o lado que não é bom. Aqueles que respeitam essa divindade cósmica e aqueles que querem ser a divindade cósmica. Então o mantra do Cury traz essa reflexão muito interessante, porque quem usa as relações de poder para impor as suas ideias, não é digno do poder que está investido. Então você trouxe aí que um jornalista poderia mudar o mundo, mas o poder do jornalismo hoje é para conservar o mundo dentro de uma visão que eles são pagos para manter a conservação. Então, ou seja, os livros de encomenda sobre algum aspecto, sobre algum assunto, é pago por alguma instituição que tem interesse que você tenha medo sobre aquele tema. E por aí nós vamos destruindo a principal essência da humanidade. Então é muito interessante a gente poder fazer uma reflexão sobre o que é viver, então. Então o Geraldo trouxe aí o impossível não existe. Porque se nós estamos aqui, é porque o impossível não existe. Se você está aqui hoje, Carlos André, à frente de um instituto chamado Carlos André, e com todos os comentários e adjetivos que eu escutei de um advogado ontem, do que representa o Carlos André na advocacia, o impossível não existe. Porque as pessoas que te viram sair na época de Goiás, mas que era Tocantins, de uma cidade no meio do nada, e alguém que deve ter coitado da mãe do Carlos André, além de não ser um nada, não vai dar um nada, porque resolveu abandonar a família em função de um sonho. Foi assim com Juscelino, foi assim com Pedro Alves Cabral, foi assim com Vasco da Gama. Tanto que tem um filme maravilhoso, que infelizmente aqui, eu não sei por que as pessoas tiram de cartaz aquilo que pode esclarecer alguns pontos, que chama Como Vender a Lua. Uma atriz maravilhosa, Scarlett Johansson, é chamada e contratada pela presidência dos Estados Unidos para fazer um trabalho de estratégia de marketing para a NASA. Porque ninguém acreditava que o homem ia à Lua. E mostra os bastidores dessa jornada na visão de uma estratégia publicitária. E a paixão, a evolução da ciência, a competitividade, porque os Estados Unidos teve que ir primeiro à Lua para não perder a corrida para a União Soviética, que na época não era Rússia, era a União Soviética. Mas é de chorar, de emocionar, porque a história é emocionante. Não é a história do filme, é a história da vida. A história da humanidade é emocionante. Nós paramos de emocionar com a história da vida. Nós não celebramos mais o milagre de um parto. Nós não sabemos olhar
essa resplandecência de um sol que se ilumina todos os dias para iluminar a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente está conectado à mediocridade das coisas e não à grandiosidade das coisas. Escrever um livro é de uma grandiosidade tamanha de organizar um raciocínio e ideias e contar uma história, seja ela de qualquer natureza. Escrever um poema é de uma grandiosidade de você colocar a poesia e a arte através do seu pensamento e conseguir materializar aquilo em palavras. Pitágoras já trazia a magia da música quando ele chega no Egito. Ele era da ilha de Samos e mandaram ele percorrer o mundo como embaixador da ilha de Samos, que ninguém suportava a mente revolucionária dele, e o tio dele era o grande dono da ilha de Samos. Falou: não suporto esse meu sobrinho, vamos dar uma autoridade para ele percorrer o mundo. E ele chega no Egito e percebe que lá tinha um canto maravilhoso nos rituais, mas não tinha música, e ele introduz a harpa. Então, essas genialidades da história é que tem que inspirar a nossa compreensão da história. Você pega, eu fico sempre fazendo analogia, você ficou falando aí nos livros, o Carlos André, isso me dá uma recordação da minha memória afetiva, porque eu lembro quando, primeira vez que eu li Vidas Secas, então você começou a falar do personagem e da narração, eu volto 40 anos, 45 anos, 50 anos na minha vida, parece que foi ontem. Quando você lê Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, olha que título. E aí você vê que o Dias Gomes, que foi um dos maiores novelistas do Brasil, se inspirou. O Dona Redonda está lá nos 100 anos de solidão. Todas aquelas coisas maravilhosas, criativas. Ah, ele copiou? Não, ele adaptou. E qual o problema? Essa é a versão da vida. Na natureza nada se cria. Então, imagine se a gente começasse a pegar a grandiosidade da vida para nos inspirar e não a mediocridade da vida para a gente praticar. Nós estamos alimentando de mediocridade, Carlos André. O cara quer ler aquela coisa que é da moda. Ele quer estar na visibilidade do Instagram que ele não vive. E a referência dele é ser alguém que tem o que ele não tem. Então é preocupante, o que será de nós? O Nicoleles acaba de publicar um livro que eu não li ainda, mas estou louco para adquirir e vou recomendar para todo mundo, porque é o maior gênio brasileiro da atualidade, um cientista que é reconhecido mundialmente, menos no Brasil. Nada mais será como antes, é o título do livro. E esse cara traz essa reflexão. Onde é que ele se inspirou? Onde é que ele foi buscar? E por que ele contesta tudo isso aí que as pessoas pegam e transformam? Porque a grana é que ergue e destrói coisas belas. Então o que será de nós? Você falou no seu estudo por Goiânia. Nós fizemos uma apresentação aqui, tem um casal amigo nosso, que é lá do Castros Parque Hotel, o Olavinho e sua digníssima primeira dama. Nós estávamos, ela falou assim: Marcos, você não sabe a alegria que eu fiquei. Eu falei: o que foi? Gente conversando numa roda, e uma senhora falou: olha, teve um cara em Goiânia que teve uma feliz ideia, e elas participam de constelação sistêmica familiar, de constelar uma cidade. Eu nunca tinha imaginado que se podia fazer uma constelação da cidade. Aí a mulher do Olavinho falou: mas quem? É um cara da rádio aí, um cara não sei o que, um meio doido aí, da Jovem Pan. Então, quando a gente trouxe a experiência de constelar Goiânia para entender a verdadeira razão de ser de Goiânia e quais são as dores que a gente carrega por a gente não celebrar nossos ancestrais, por a gente não reconhecer quem foi Pedro Ludovico Teixeira, para a gente não reconhecer quais foram os sonhos e a coragem de alguém se instalar nessa localidade antes de Brasília, antes de Juscelino.
E a gente não sabe celebrar esse personagem. Não está na história. Se você perguntar em qualquer escola, universidade, a maioria das pessoas não sabe quem é Pedro Duvigo Teixeira. Então não vão saber quem é Geraldo Rocha, não vão saber quem é Carlos André, não vão saber quem é Rosenval Ferreira, porque nós não estamos sabendo fazer uma narrativa de retratar a nossa história. Então esse é o show da manhã de hoje. Já que você ficou tonto, vai ter a semana inteira para refletir. Percepção do programa, começa com você, 1 minuto para você, cravado que eu estourei o tempo. Olha, programa maravilhoso. Tem uma mensagem aqui que eu recebi de Rio Verde, professor, e a pessoa assistindo a gente mencionou como já teve um curso contigo, ficou muito feliz, sabe? Eu queria ajudar a interpretação do professor Carlos André no sentido de a mudança que eu vejo no mundo, na civilização, nas pessoas, através da política, viu, professor André? Para mim, todas as profissões colaboram muito, o político, o engenheiro, o médico, o professor, o escritor, mas quem muda o mundo realmente é o político. E nós, nas nossas profissões, deveríamos nos encorajar e participar ativamente da política, porque somente o político é capaz de mudar o mundo, porque o mundo muda através de leis que as pessoas têm que seguir, e nós, por mais que queiramos, a gente não tem essa prerrogativa de fazer leis, implantar leis. Mas, Marcos, o programa é maravilhoso, né? Agradeço aí meus parceiros, colegas, e digo ao final, que o grande desafio nosso é incentivar, inspirar as pessoas para que elas realmente sejam melhores e parem de ficar publicando emoji no Instagram dizendo que hoje eu sou melhor, hoje eu vou ser melhor, e faça alguma coisa para isso. Rosenval Ferreira, percepção do programa, 1 minuto. É sempre um prazer a gente dialogar com literatos que jogam essa luz sobre a leitura, porque eu acho que toda terça-feira a gente demonstra isso. E existe, Marcos Vinícius, a ficção que é a ficção da realidade. Por exemplo, você pega o George Orwell, 1984, pega a Revolução dos Bichos, você vê que aquilo ali parece ficção, mas não é. Nós tivemos várias coisas, inclusive na televisão, os Jetsons e outras coisas que anteciparam grandes progressos ou grandes retrocessos na humanidade. Então você veja que a leitura se presta a praticamente tudo. Não pode viajar, viaje com o livro. Você não está conseguindo pagar suas contas, leia, você vai pegar um emprego melhor. Não vejo outra alternativa. Carlos André, 1 minuto, percepção do programa. Obrigado a vocês, eu aprendo muito com vocês. Muito obrigado pela aula que vocês sempre nos dão. Um abraço a Rio Verde também, fiquei muito honrado com a mensagem. Se vocês que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, não gostam desses livros que eu citei, então vai ouvir, por exemplo, uma música chamada Meu IP Florido. É música caipira. Mas nessa música, Meu IP Florido, há discussões profundas, como, por exemplo, crime passional. Já parou para refletir que se você ouvir Meu IP Florido, você vai encontrar lá uma discussão sobre: será que matar alguém porque esse alguém traiu é algo razoável, é algo bom? O que eu quero dizer é que a literatura, que a arte, que as questões políticas, e obrigado, Geraldo, que você me ensinou esse detalhe, e o Marcos Vinícius também, só se muda pela política. Essa música traz uma questão política, uma discussão política, crime passional. Essa música talvez tenha gerado reflexão e tenha mudado a percepção nossa, masculina, a respeito desse assunto. Então, em Meu IP Florido, a política. Então, se você não gosta desse livro, vai ouvir música caipira, lá há muita coisa boa. Para finalizar então, pegando o gancho do IP Florido, na primeira noite eles entraram no nosso jardim, roubaram a nossa flor e nós não falamos nada. Na segunda noite, eles, além de entrarem no jardim, pisaram na grama, destruíram a grama, arrancaram a roseira e nós não falamos nada. Na terceira noite, o mais frágil deles, é muito importante isso, o mais frágil deles, entraram no nosso jardim, arrombaram a porta, entraram na nossa casa, cortaram as nossas vozes, a nossa garganta e nos deixaram sem vozes.
É preciso soltar a voz. É preciso compreender para você poder falar. E para você participar de todo e qualquer processo que seja para a gente buscar uma nova etapa da humanidade. Porque senão você vai só abaixar a cabeça e concordar com tudo que está aí sem compreender e ao mesmo tempo sem questionar. E às vezes as coisas que estão apresentando pode ser que não seja verdadeira nem o melhor caminho para você. Aí você decide. Esse é o programa de hoje, reflexões, literatura, cultura, educação, inovação e tecnologia. É um todo e faz parte. Quero agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, mesmo naqueles momentos que vocês não concordem tanto com as reflexões do programa, mas a gente está aí para isso. A gente não consegue agradar a todos, mas respeitamos a opinião de todos. Quero agradecer ao nosso anjo acelerador, Líder Design Feito para Viver, que tem um mantra maravilhoso: quando a gente traz o melhor da gente e junta com o melhor do outro, é sucesso garantido. É o que a gente tenta fazer aqui, o melhor da audiência com o melhor dos nossos convidados e do nosso programa, para a gente celebrar uma construção para essa nova etapa da humanidade. E a Líder Design Feito para Viver tem uma filosofia que a sua casa não é só sua casa. A casa é onde você faz a sua festa, é onde você verdadeiramente é quem você é onde você vive com o coração, é onde você tem a oportunidade de celebrar você. É por isso que nesses quase 80 anos da jornada da Líder Design Feito para Viver, ela sempre traz soluções exclusivas para seus ambientes. E o design é com alma brasileira. Isso é muito importante. Design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer uma loja maravilhosa aqui na Avenida T2. O showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa cor, com soluções para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Então, diretamente aqui dos estúdios Marelli, o ambiente motiva. Quero agradecer a nossa equipe maravilhosa, ao Piscão, a Isadora, a Nawali, ao Paulo, a Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas. E lembrando que amanhã tem mais. Amanhã tem uma história de sucesso. Um grande empreendedor que, no seu início de jornada, ninguém dava nada por ele. E ele fez uma autotransformação e é referência em liderança e, ao mesmo tempo, de um sucesso e de um ser humano completo. Então, se você quer uma referência e se espelhar, não perca amanhã mais um Show da Manhã. Porque a vida é um show e viver é uma arte.